Fala pessoal, hoje o Papo do Momento é com o padre Mauro Maia. Oferecimento ao nosso patrocinador Dentista Trabalhador e Madimas Contabilidade. Você que tem uma empresa, quer montar uma empresa, contrate a Contabilidade Madimas. Hoje eu falo com o padre. Muito bom o senhor estar aqui. Momento especial, né? Feriado da Nossa Senhora de Conceição. Fale um pouco de você. Primeiro, uma alegria falar com você, Paulo Vitor, e vocês do Papo do Momento. Pois é, agora dia 17 de dezembro eu completo 19 anos de vida sacerdotal. Uma alegria sempre celebrar aquele momento, né, da minha vida que começou um ciclo tão diferente, ser padre, né? Muitas perguntas da família, quando você escolheu, como é que foi? Você Não falou para alguém? Não foi surpresa para ninguém. Porque tudo começou numa experiência muito forte na igreja, na comunidade São Bento, aqui na Liberdade, na TED teve. Eu era muito jovem naquele tempo, tinha 18 anos, e praticava muito vôlei. Jogava na seleção de vôlei aqui de Roraima. Naquele tempo, um cara da minha altura, com 1,80 m, era alto. Agora eu não seria nem líbero mais com essa galera nova aí. Hoje a galera é muito Nossa, meus alunos têm mais de 1,90 m e tal. Então, atraído também pelo esporte, que era muito forte ali no Camilo Dias, que fica bem na frente da igreja, a gente sempre atravessava a Taíde Terre para ir jogar lá na igreja São Bento, que era tudo aberto naquele tempo, não tinha muro nem cercas. A Liberdade era um lavradão, digamos assim, nos anos 80. Todo mundo ia caminhando, né? Mano, tudo assim muito mais livre, com menos temores do que hoje, né? E aí, como a gente ia praticar esporte lá também no pátio da igreja, eu comecei a me aproximar daquela comunidade de São Bento. Eu fui convidado para ir um dia no grupo de jovens, conheci o grupo de jovens e fui me aproximando gradativamente da comunidade, indo na celebração, na missa, e indo na reunião dos jovens. E assim começou. Mas você nunca foi coroinha? Não começou nesse princípio aí, né? Não. Fiz minha primeira comunhão no dia 8 de dezembro, inclusive. Olha aí. Muito criancinha. E depois me afastei da comunidade ali de São Bento. Eu fiz minha primeira comunhão ali. Nem existia a igreja grande, era só a igreja pequena, que chamava Nossa Senhora de Fátima naquela época. Depois mudou para São Bento. E depois, já na adolescência, eu me aproximei da comunidade nesse contexto que eu te falei, de esporte, escola Camilo Dias. Jogava num clube também chamado River, naquele tempo ali, e era da seleção de vôlei aqui de Roraima. E fui me inserindo. Eu lembro também quando eu fazia... Estudava, assim, era no menino, a igreja tinha muito negócio de rebanhão, o jovem era mais, como é que eu vou dizer, assistido, assim. Eu tinha um chamado mais forte para brincar de esporte, vôlei, tinha crisma, fiz primeira comunhão, eu vejo que era mais atuando, assim, ainda, né? Tem essas iniciativas de jovens, da catequese para jovens e adultos, crisma, mas os movimentos hoje são outros. Naquele tempo era a pastoral da juventude. Isso. E agora nós temos a Renovação Carismática Católica. Na catedral onde eu estou agora como pároco, tem o movimento Segue-me, que é um movimento que começou com o nome Encontro de Jovens com Cristo, aí mudou para Segue-me. E a Rebanha, né, como tu falas, muitos jovens, né? Muitos jovens. E isso é um outro contexto, é uma outra dinâmica de igreja, é um outro tipo de juventude também. Naquele tempo, eu tenho 54 anos, não existia redes sociais. A nossa convivência era local, era concreta mesmo. A igreja era uma opção de convivência, grupo de amigos, gente que se encontrava para conviver, paquerar, namorar, e também acaba descobrindo o dom da fé. E juntando tudo isso, né, num contexto onde só existia, digamos, televisão e rádio, a igreja era uma boa opção de convivência, encontro de pessoas, de jovens. E antigamente eu percebo assim que era tipo, realmente do bairro, a igreja era do bairro e você socializava no bairro. Hoje, comunidades mesmo. Hoje meio que acabou essa fronteira, tipo assim, a pessoa que é lá do não. bairro distante consegue participar da igreja do centro, da comunidade do centro. Hoje, né? Você escolhe a comunidade por questão afetiva. Onde você gosta, você vai. Antes, era tudo muito mais comunitário. Isso. Onde você morava é onde você frequentava. Agora, com todas essas facilidades de acesso, transporte... Imagina, um jovem como eu naquele tempo, era ônibus ou a pé, meu irmão. Ônibus já tinha. Já tinha. Então, agora, quando essa questão de Uber, os jovens hoje têm muito mais facilidade de locomoção, você vai frequentar onde você se sente melhor, mas não onde você mora, propriamente dito. Você consegue sim interagir, né? Você sai de uma comunidade e vai para outra. Aí, como o senhor falou, surgiu essa vocação nessa... Eu vivia tanto na igreja, depois de um certo tempo, né, deixei nessa questão mais de esporte de lado, que quando eu decidi entrar no seminário,
Todo mundo disse, a gente já sabia que tu ia entrar, porque tu vive muito mais na igreja do que em casa. E fui fazer uma experiência no seminário sem muita consciência, convicção se de fato eu seria padre ou não, digamos assim. Mas isso aqui mesmo em Roraima, o seminário, ou não? Não, em Roraima não tem seminário maior. Vou explicar. Seminário menor é aquele seminário para meninos muito novos que estão ainda na fase do 2º grau. Aqui em Roraima tem seminário menor, onde os jovens convivem num lugar, numa casa, que chama seminário, e vão para a escola de ensino médio. Quando você passa para o seminário maior, ou seja, para a formação filosófica e teológica, você tem que ir para Manaus aqui. Em Roraima não tem seminário maior. Aí a gente vai para Manaus, e em Manaus a arquidiocese abriga seminaristas do Regional Norte 1. Roraima, Parintins, Itacoatiara, própria Amazônia, Tefé, Borba, esse interiorzão de Manaus. E todo mundo vai para Manaus fazer filosofia e teologia. Nesse menor, quem é do interior de Boa Vista também tem que vir para Roraima para fazer tem. esse menor. Não tem no interior, né? Não. Tem, quem sente um chamado vocacional e quer começar a experiência seminarística, tem que vir para Boa Vista fazer a experiência no seminário menor. É diferente de cidades maiores que tem esse menor em várias cidades. Sim. Todas as dioceses têm seminários menores. Maiores, não. Só algumas cidades, metrópoles. Aí daí você foi no seminário menor e foi depois pro seminário... Eu não fui pro seminário menor porque eu já tinha terminado o 2º grau. Eu fiz uma breve experiência no seminário menor aqui, de poucos meses, e já fui para Manaus. Eu terminei o 2º grau muito cedo. Naquele tempo chamava 2º grau, nem ensino médio. Então, por terminar muito cedo, eu não passei para o seminário menor. Aí, no 2º grau, você escolhe uma profissão meio, né? Matemática, não era assim antigamente? Não. Formar 2º grau... Aí você ia ter que descobrir, de fato, ou mesmo arriscar num curso superior. Eu me lembro que eu ia fazer matemática na Universidade Federal. Aí eu tive que escolher entre a matemática da Federal e o seminário em Manaus. Eu escolhi o seminário. E esse período de seminário, de estudo, No meu tempo eram 8 anos, 4 anos de filosofia e 4 de teologia. Agora são 3 de filosofia e 4 de teologia. Diminuía 1 ano agora. Aí quando você se forma, que você é padre, ou não é? Como é que funciona? Não, você termina os estudos acadêmicos e você vai passar pela análise dos formadores. Todo seminário tem um reitor, um vice-reitor, um diretor espiritual, uma equipe multidisciplinar com psicólogos e esses formadores que eu te falei, e o bispo daqui também. Além do bispo de cada diocese ter o seu conselho de presbíteros. Você vai passar por todos esses crivos aí. Análise do seu formador, do seu diretor espiritual, do seu psicólogo lá e tal, pelo seu bispo, conselho de presbíteros daqui, e se você vai ser aprovado ou não. Para ser padre é uma outra coisa. Terminar filosofia e teologia não significa que você vai ser padre. Tem muita gente que vai, participa e não é padre, né? Muita gente entra no seminário, mas muita gente sai também. E quando se conclui a teologia, nem todo mundo, digamos assim, é aprovado, ou, digamos, você é aconselhado para fazer um período do pós-seminário, para fazer um discernimento maior, para de fato você descobrir. A palavra discernimento vem de descobrir. Você descobrir se de fato esse é o seu caminho. Quando eu terminei a teologia, eu não fui ordenado logo padre. Eu passei 1 ano no Ceará, depois passei 1 ano na Bahia, fiquei um tempo mesmo na minha família, depois de algum outro tempo que eu fui ordenado padre. Então você se formou aos 8 anos e foi... Tanto que eu fiz os 8 anos de filosofia, teologia, 4 filosofia, 8, e saí do seminário, fiz experiência no Nordeste, aqui mesmo. Foi no tempo que eu fiz um concurso para educação e passei e comecei a dar aula como professor efetivo do Estado na casa da minha mãe mesmo, dos meus pais. E bom que ajuda, né? Tipo, você forma com filosofia nesse seminário, Mas nunca perdi o vínculo com a igreja. Aí depois dessas experiências pós-seminário, aí sim, eu, em diálogo com o meu bispo e os formadores, eu fui ordenado padre. A gente estava com uma dúvida aqui mais cedo, falando, né? Se faz voto de pobreza, como é que é a questão de padre, né? Se tem algum voto? Tenho. Não faço votos solenes como os padres religiosos, mas eu faço promessas no dia da minha ordenação. O que são padres religiosos? Eu também sou religioso, digamos assim. Mas eles são chamados religiosos porque eles pertencem a uma congregação que é fundada por um religioso com um carisma. Por exemplo, São Francisco. Na Idade Média, São Francisco fundou os franciscanos, que seguiam o carisma desse homem que é o fundador. Tudo vem dele, né? Assim, dessa congregação, sim. Dessa o carisma filosofia dele. que é uma vida de muita austeridade, um grande contato com a contemplação da natureza e uma vida simples.
E cada congregação tem as suas constituições. Aí tem os padres redentoristas, fundados por Afonso Maria de Ligório, Santo Afonso. Tem os padres beneditinos, fundados por São Bento. Tem os padres salesianos, fundados por Dom Bosco, e assim vai. Então, cada congregação de religiosos tem o seu carisma e eles são enviados para qualquer lugar do mundo. Eu sou diocesano, ou seja, eu pertenço à Diocese de Roraima. E eu devo obediência ao meu bispo, e não a um fundador ou a um superior daquela congregação. E eu não saio daqui, a não ser que o bispo permita. Quando você fala bispo, mesmo quando ele saia, vem outro bispo, Aí sim, os votos que você falou. Na minha ordenação, o bispo que me ordenou perguntou, né? Você promete obediência a mim e aos meus sucessores? Eu digo, prometo. Promete viver a castidade em função dos seus sacerdócios da vida? Sim, prometo. Promete a obediência, promete viver a vida em pobreza em função do seu ministério? Prometo. E é isso que eu falo. Os religiosos não, eles professam de maneira mais solene os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Para você, de certa forma, é bom porque fica perto da sua família aqui. Você tem famílias aqui? Por isso que eu quis. Eu nunca quis ser religioso. Eu quero viver em Roraima. Eu sou amazonense, mas minha família mora em Roraima há muito tempo. Eu quero viver minha vida toda aqui, perto da minha família, em Roraima, o lugar que eu escolhi para viver. O que mais lhe realiza no seu trabalho como padre? É a paroquialidade. Ou seja, é a vida na minha paróquia. Isso me realiza como padre. É estar na minha paróquia com o meu povo. Uma palavra mais simples. O que significa isso, ser da paróquia? Paroquialidade? A paróquia é a região... Muita gente pensa que a paróquia é uma igreja. A paróquia não é uma igreja. A paróquia é uma região da cidade onde estão as igrejas. E a minha paróquia é a paróquia catedral no momento. Claro que uma igreja dá nome a essa região. Então, nessa paróquia catedral existem 6 comunidades. E a paroquialidade é essa vida que eu tenho aí nessas 6 comunidades. Eu assisto todas as 6. Acompanho os conselhos, faço as celebrações, faço a reunião dos coordenadores e pastorais, né, do batismo, catequese, todas as pastorais, os serviços. Acompanho o setor jovem, que é o SEGME, os grupos de jovem. A paroquialidade é a vida da igreja naquela região. A paróquia é como se fosse o todo, né? Por exemplo. Isso. São vários, como o senhor falou, faço missa na São Bento, na Catedral, Isso, na Matriz. Então, a paróquia só atua nessas 6. É essa região que tem essas 6 igrejas. Então, eu assisto a Catedral, a Igreja Matriz, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, a Igreja São Sebastião, a Comunidade Menino Jesus e Papai Socorro. Então, sua paróquia é registrada por 6, né? Essas 6 igrejas, que a gente chama de comunidades. Comunidade. Aí, quando no evento, reúne todas as comunidades. Todas as comunidades. Assim, né? Tem a festa dos padroeiros, momentos altos da fé. E é isso que me realiza como padre, é estar na minha paróquia. Certo. Como você equilibra a vida religiosa com a sua carreira musical? Você tem, não sei se é uma carreira, né? Um hobby, né? Vamos dizer. Como é que o senhor vê, né? Pois é, rapaz, eu tenho feito o especial Roberto Carlos desde 2022, quando o IBVM, Instituto Boa Vista de Música, resolveu naquele ano fazer um tributo ao Roberto Carlos. Porque o IBVM faz eventos musicais que homenageiam grandes nomes da música popular brasileira, como Roupa Nova, Tim Maia, Elis Regina e tantos outros cantores que já tiveram suas músicas cantadas ali no Teatro Municipal. E naquele ano, o IBVM ia fazer o especial Roberto Carlos. Um amigo meu chamado Martins, é um professor de música, não sei se tu conhece ele, o Martins, que tem um projeto Musicalizar. Acho que eu vi o nome do projeto, já escutei já. O pessoal aí conhece, né? O professor Martins. Grande Martins, obrigado por ter me indicado. Aí o Martins falou assim para mim, Mauro, vai ter um especial Roberto Carlos, aí vão fazer uma audição para escolher os cantores. Vai lá fazer a audição que tu vai passar. Eu falei, tá maluco? Não vou passar coisa nenhuma, eu só canto na igreja mesmo. Aí ele falou, não, tu vai passar, vai lá fazer a audição do especial Roberto Carlos. Então aí, foi tipo uma seleção, tipo assim. Foi uma audição. Ele conhecia, ele viu cantando em algum momento. Ele me via cantando na igreja, e algumas vezes, assim, eu fui convidado para... Tinha um lugar chamado Bar do Rock aqui. Bar do Rock, eu ouvi falar. Aí o Fanderson, que tocava na banda DK80, disse, Mauro, não quer cantar uma música com a gente lá, uma música do nosso tempo? Dos anos 80, né? Aí eu disse, pô, vamos lá. Aí cantei Cazuza, Renato Russo. Aí tá, por conta dessas experiências assim,
o Martins me incentivou a ir fazer a audição nesse dia lá no Teatro Municipal para o especial Roberto Carlos. Eu fui fazer a audição e fui um dos escolhidos. E aí foi pro teatro. Aí esse especial foi realizado lá no teatro. Em 2022 o teatro ficou lotado. Todos os anos lota o teatro, o especial Roberto Carlos. E desde daquela primeira apresentação, as pessoas têm me convidado para cantar Roberto Carlos. Mas depois dessa apresentação em si, nunca mais o senhor fez especial no teatro do Roberto Carlos. Ou esse ano vai fazer? Todo ano. Esse ano já teve. É sempre em maio. Ah, eu pensei que era no final do ano. Uma vez no ano tem. Espero que ano que vem tenha, mas não sei se vai ter. Não, acho que tem. Aqui e ali a gente escuta que vai mudar a grade de programação, que serão outros tributos que talvez não tenha, mas até esse ano teve. Então, se faz naquela semana do Dia das Mães, o especial Roberto Carlos. Aí, desde essa apresentação, o pessoal me comentou, você não canta em evento, não canta em aniversário, formatura. Eu disse, olha, nunca cantei não, mas eu posso ir. Aí começamos a implementar esse hobby. Eu não tenho uma carreira musical, mas eu tenho um hobby de cantar as canções do Roberto Carlos. E agora pintou também fazer Fábio Júnior. Tenho feito também Fábio Júnior em casas de show, restaurantes. E pronto, começou desde 2022 por conta dessa primeira apresentação do especial Roberto Carlos. Mas me parece assim, que eu acompanho na rede social, que agora tá com mais fluxo, né? Tipo assim, toda semana estão lhe convidando para cantar, para um evento, né? Eu vou lhe dizer como é que funciona. O especial Roberto Carlos ele é muito pontual e motivado por datas. Por exemplo, esse ano eu fiz, além daquele maio, na véspera do Dia das Mães, eu fiz um no dia, ou dois, pelo que eu me lembro, no Dia dos Pais, e fiz também no Dia dos Namorados. E aí tem esse ato, né, essa separação dessas datas assim mais emblemáticas e mais está no coração das pessoas, e no final do ano, sobretudo. Acho que é por conta da influência do Roberto Carlos que faz o especial na TV. Mas eu acho também que vai ter gente que vai chamar para você fazer casamentos, né? Durante o ano todo aí, porque... Já fiz. Além dessas datas de comemoração que estão mesmo no calendário cultural do brasileiro, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, as pessoas têm me convidado assim, para fazer recepção de casamento. Agora fizemos um na Casa Roraima, né? O Pablo estava lá com a gente. Era um casamento triplo, né? 3 casais amigos foram fazer recepção lá na Casa Roraima. E fizemos um show maravilhoso lá. E agora tem uma agenda até final de dezembro. Eu tive que dizer não para algumas pessoas aí, porque eu tenho que conciliar a minha vida de padre com esse hobby que eu tenho de cantar Roberto Carlos, Fábio Júnior, nesses momentos assim, em lugares que teoricamente o padre não iria. E a gente conversou no off antes aqui, né? O senhor já escutava Roberto Carlos, né? Já era outro tipo de som e agora que começou... Eu era jovem, adolescente nos anos 80. Eu não escutava Roberto Carlos. Quem escutava era meu pai. Meu pai cantava muito bem, tinha uma voz maravilhosa, meu pai. Eu herdei o dom de cantar dele. E eu gosto de música por causa dele. Minha mãe não é ligada em música, mas meu pai era muito ligado em música. Tinha vitrola. Nos anos 80 tinha aquelas vitrolas grandonas e tal. E tinha os vinis, ele tinha a coleção do Roberto Carlos. Ele ouvia Roberto Carlos. E eu, como todo jovem, não queria ir na onda do meu pai naquele tempo. Eu escutava o movimento musical do Brasil nos anos 80, que era o rock, com as grandes bandas de rock, né? Legião Urbana, Titãs, Engenheiros, Kid de Abelha, Capital. E as músicas e os cantores internacionais dos anos 80. Bon Jovi, Guns N' Roses, U2, adoro The Smiths. E os grandes ícones dos anos 80, Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, enfim, Alphaville, tá? Esse som mais dos anos 80, né? E hoje o senhor curte o quê, assim? Eu continuo gostando da música dos anos 80. Inclusive, eu sou meio alienado nesse sentido, eu gosto de música antiga. Se eu pegar o carro, pegar a estrada, o repertório vai ser anos 80. E escuto muito Roberto Carlos. Interessante, né? Quando eu fiquei adulto, que eu reconheci que as músicas do meu pai, que ele ouvia, eram muito boas. Eu fui ouvir com atenção Roberto Carlos, Fernando Mendes, que eu adoro, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. São grandes cantores, grandes vozes, que naquele tempo não tinha nada de correção por computador de voz, eram pessoas que cantavam mesmo. Então, meu pai gostava, né, desse José Augusto dos anos 70, 80, e foi ouvir as músicas que meu pai ouvia com muito mais atenção, e como a gente gosta de tudo aquilo, a gente gosta para sempre, de tudo aquilo que a gente gosta na adolescência, né? Marca a gente. Aí então eu ouvia muito isso e acabei retomando as canções do meu pai e comecei a comprar CDs do Roberto Carlos e desses cantores que ele gostava. A música influencia a sua espiritualidade de que forma? Muito, direto.
Eu sou totalmente musical. Se você for numa missa minha, não fui, eu vou. a minha marca é música. As pessoas me conhecem em Roraima como padre por causa da música. E quando eu faço um casamento, por exemplo, eu canto nos casamentos que eu faço na igreja, tem as músicas religiosas de cada rito do casamento, mas quando eu faço a reflexão, que chama-se homilia no casamento, eu normalmente canto uma música secular, ou do Fábio Júnior, ou do Roberto Carlos. E também canto Roupa Nova nos casamentos. Então a música, ela é um ingrediente fundamental na minha vida de padre. A musicalidade vai muito além do conteúdo. O meu mestrado que eu fiz em filosofia foi sobre música e filosofia. A música como estratégia didática para o ensino da filosofia. Com a musicalidade como um elemento extraordinário de sensibilização do aluno para o conteúdo filosófico. E foi uma pesquisa maravilhosa, adorei fazer. Eu sou você falou que é professor, né? Então você também usa essa espiritualidade, a música no seu cotidiano ali, né? Eu só pesquisei sobre filosofia e musicalidade porque eu já usava isso na sala de aula. A música e textos literários, né, como poesias e tal, que são verdadeiras musicalidades poéticas, eu já usava nas minhas aulas de filosofia. Então, quando eu apresentei o projeto de mestrado na UE, foi nessa direção. Filosofia e musicalidade. O senhor escreve música? Já compôs alguma música? Não escrevo música. Eu tenho algumas coisas escritas que eu faço assim, mas nunca musiquei nada. Mas algumas pessoas... Mas eu tenho um caderno. Tenho. Algumas pessoas já disseram assim, por que você não oferece alguém para colocar uma melodia nisso que você escreveu? Olha aí, Pablo. Sabia essa parte do padre? Que ele tinha aí... Porque às vezes pode ser até um louvor, né? Alguma coisa que... de fato, que inspira aí, né? O Pablo tá aí pra botar música, melodia. Eu tenho uma afilhada, Carice Bloss. Não sei se vocês conhecem ela, é uma cantora famosa aqui. Carice Bloss? Conhece, Pablo? Conhece, né? Então ela tem um amigo que toca com ela, que é o nome dele... É Pablo o nome dele. Bom, e ele uma vez viu um texto meu assim, e falou, olha, a gente poderia adaptar alguma coisa aqui para fazer uma música. Será que nesse tem um caminho? Acho que Roraima precisa de um louvor, assim, uma música mais pegado nisso aí, tipo, né, nessa... Já que você já meio que rabisca, né? Sim. Pegar ele no estúdio do Pablo pra... É algo a implementar. Mas não tem tempo, né? Muito assim. Não, até teria, mas acho que falta mais um... direcionamento, né? Um interesse mesmo, de uma decisão de ir nessa direção. Outra coisa que eu fiquei curioso, né? Quando chamaram o seu parceiro Roberto, né? Como é que foi essa parte para juntar a banda? Quem lhe ajudou nesse momento? Porque às vezes a gente canta, mas não tem a parte dos músicos, né? É um arrependimento que eu tenho de não saber tocar nenhum instrumento. Isso que eu ia lhe perguntar, se você sabia tocar algo, né? Não sei tocar instrumento. Eu sei, conheço os acordes, né? O pessoal na igreja me conhece. Quando eu canto uma música, eu nunca esqueço o tom que eu canto aquela música. Então sempre peço para os meus músicos, faça um Ré maior, um Dó maior, um Sol. Então eu não perco tempo com o músico indo atrás do tom que eu estou cantando. Eu já peço o tom antes, porque eu nunca esqueço a nota que eu canto aquela música. Entendi. Mas é um arrependimento que eu tenho de não saber tocar. Agora, os músicos que tocam comigo, agora eu vou fazer um especial Roberto Carlos lá no Amiúde, mestre cervejeiro, né? Então a banda que vai tocar comigo é a banda Fusion, que é do Glemerson. Eles tocam comigo no Teatro Municipal. Então, além de tocar no IBVM, eles têm os projetos paralelos, né? Então, esse grupo eu já conheço de lá. E esses outros shows que eu vou fazer é uma banda montada pelo nosso produtor, o Pablo, e que eu conheci lá no estúdio. E são músicos excelentes e têm tocado comigo. Só ensaia, né? Faz o repertório, ensaiamos, né? Tem uma boa... Como é que eu vou dizer? O repertório demora quanto tempo? Quantas músicas toca de Roberto Carlos? Ah, mano, muito. Da última vez, né, Pablo? Foram quase 3 horas de show. Aí pai canta demais, Roberto Carlos, né? Mano, 3 horas. Mas aí a gente cantou Roberto Carlos com Fábio Júnior. Nem sei quantas músicas foram. Pablo pode ver ali, mas muitas músicas. Para 3 horas de show. E parece que isso assim, é uma delícia, né? Assim, escutar, né? Tá ali naquele momento do Roberto Carlos. 3 horas de música é uma coisa gostosa. Eu me divirto muito, porque cantar é minha vida, entre aspas, digamos assim. É claro que eu tenho a dimensão da minha vocação religiosa e a grande marca da minha atuação como padre, como eu já te falei, é a música.
E a música é a essência das minhas atividades. Até mesmo como professor, como eu te falei, né? Meu mestrado, meu objeto de pesquisa foi musicalidade e O filosofia. senhor não está em sala de aula, dá aula. Eu tô afastado agora, porque eu terminei o mestrado agora, mas agora no ano que vem eu já vou voltar para a sala de aula de novo. Mas sentiu saudade, gosta? Sim, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar aula. Eu gosto. Tá naquele contato ali com o pessoal Com os jovem, alunos né? e tal, e eu gosto de dar aula de filosofias. E na sala Filosofia. chama de seu professor ou padre? Professor. Professor Mauro. Professor. Legal isso aí. Você é uma pessoa que tem muito... várias linhas, né? Tipo, professor, padre, É. músico. Como eu te aí- falei, né? Quando eu terminei a teologia, eu não fui logo ordenado padre, então eu fiquei com uma experiência fora do seminário e teve a oportunidade de fazer um concurso. Meu curso de filosofia é reconhecido pelo MEC. Fiz o concurso, passei e pronto, comecei a atuar. Aí depois, já que eu fui ordenado padre. Aí agora, depois de 18 anos aí, vem agora 22, né? Como o senhor falou, a parte da musicalidade. Aí. Com essa novidade que eu jamais pensei que fosse acontecer, que é cantar Roberto Carlos. Ah, cantou 40 músicas. 40 músicas. Foram 40 músicas? Meu Deus do céu. Dá mais 3 horas aí. Mais ou menos, né? Fala, ele bebe uma água. Então foi mais de 3 horas. Mas agora que o produtor ele tá podando, né? Vai fazer Agora uma hora e meia, tá 2 dizendo, horas. ó, vamos ver qual é. Agora vai ser só Roberto Carlos lá no Rio, só Roberto Carlos, tem que tirar o Fábio Júnior. Aí vamos selecionar as músicas. Como você falou no começo aí, você gosta muito de... viajou bastante, né? Fora no Brasil, já foi para outros países, Já. conheceu... voltado para religião, turistando mesmo. Bom, as primeiras viagens que eu fiz para a Europa, o Oriente Médio, né, que é a Terra Santa e tal, foram mesmo peregrinações religiosas, né? Fizemos Itália, Portugal e Isso é a primeira. Israel, né? É, a primeira. Aí depois, agora eu fiz uma viagem 2 semanas atrás só para Itália. Foi só turismo mesmo. Você já fez o caminho de São Rafael, que é na Espanha? Não. Mas tem vontade. Tenho vontade. Só que essa vida da paróquia, às vezes me tira muito essa oportunidade de viajar. Padre tem férias? Existe isso ou não? Eu faço férias assim, quando eu decido passar, digamos, 2 semanas agora, como foi na Europa, ou tenho um encontro em algum estado, eu aproveito, faço um encontro, né, da religioso e aproveito, fico alguns dias a mais para algum turismo. É que Mas sou- assim, um mês não tem um mês de férias, não dá para ter um mês de férias. Aí quando o senhor vai, esse que o senhor foi pelo jubileu? Como é que Não. O senhor participa, o senhor faz? Não, foi assim. Eu estava em Manaus ano retrasado com 3 amigos padres que entraram comigo no seminário em 92. Aí a gente decidiu fazer uma viagem, nós 4, né? Que nós éramos 12 naquele ano, e dos 12, 6 se tornaram padre. Aí um está em São Paulo, o outro virou bispo, e aí nós 4 resolvemos fazer uma viagem assim, né? Para, enfim, reunir o grupo e fomos para Itália. Tem nada a ver com o pessoal da igreja, né? Tipo, você como amigo. Com amigos. Éramos 4 padres, mas fomos como amigos. Aí fomos lá em 4 cidades da Itália. Turim, Milão, Assis e Roma mesmo. Como levar música e fé para as pessoas? Como levar? Levar com paixão, com qualidade, com conteúdo, eu faço com muita paixão. Agora celebrei a missa da Imaculada Conceição lá na Matriz agora, regada a muita música. A música é como o padre Jonas da Bíblia da Canção Nova diz, né? A música é uma ponta de lança que abre o coração da pessoa para todos os conteúdos, né? Silvio Galo, da minha pesquisa de mestrado, diz que a música é um instrumento de sensibilização. É uma outra linguagem para dizer a mesma coisa. Então, a música é a linguagem sublime que a oralidade apenas falada não alcança, né? Então, a música gera inteligência emocional, recordação emocional. Músicas são sentimentos. Quando você escuta uma música, você se remete imediatamente a uma época, a uma pessoa, a um sentimento. Nossa filosofia tem, né? São 7 sentimentos, 7 pilares, né? Raiva, como é que é alegria. Eu já vi isso em algum. São 7 pilares que você tem de espiritualidade. Sim. Que você tem essa sensibilidade, né? Que a música lhe causa. Às vezes causa uma emoção, uma alegria, né? Então isso é muito bom de levar para as pessoas, né? Exato. A música é um instrumento que te faz viajar por todas as dimensões da vida. Lugares concretos, lugares imaginativos e até mesmo uma vida futura que você só crê pela fé. E a música, ela para mim, na minha prática, ela tem essa função. Eu aqui tem uma curiosidade que
botou uma pergunta aqui, né? Você já presenciou algum milagre, alguma coisa assim que o senhor já viveu, né? Uma experiência assim mais próxima? Com Deus, com certeza, que o senhor é padre, mas pra alguém, né? Assim, que você já... Já. Muitas pessoas já vieram comigo e disseram que alcançaram uma graça no momento em que a gente estava ministrando uma música, uma oração. E me elogiam muito por isso. Mas não faço nada demais, não faço nada demais. Faço o que os outros padres fazem e o único diferencial é que eu canto. E é nesse momento, assim, normalmente nesse momento que as pessoas dizem que sentiram a presença de Deus, Deus falou com elas de alguma maneira e elas alcançaram graça nesse momento, que você chama de milagres, né? É porque você, me parece, conhecendo você agora, você é muito simples, você faz uma coisa na simplicidade mesmo que a coisa acontece, tipo, não tem muita aquele espetáculo todo, né? Tipo assim, é uma coisa sublime que você consegue passar ali pro fiel, pra uma pessoa que é realmente... Sabe que Você fala muito coisa sonora, assim, até quando o senhor fala assim, de uma experiência. Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente na minha prática. Eu não pensei em começar assim. Quando as minhas primeiras missas que eu celebrava, elas não tinham as músicas que eu levava. Eram as músicas dos ritos. Porque se você conhecer a liturgia católica, é um ritual muito antigo e você não foge desse ritual. Que a missa, né, é dividida em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, sacramental e os ritos finais. Você não foge disso. Então, de repente, por uma inspiração divina ou pela minha inclinação natural, eu comecei a levar, no momento da minha reflexão, alguma música que tivesse a ver com o conteúdo do evangelho daquele dia. E pronto, aí começou. Tipo, quando tem o evangelho, você coloca uma música na sua liturgia, é isso? Na minha pregação. Na sua pregação. Diferente. Vou ver sua missa. Sou católico, eu vou lá. Você pratica mesmo? Vai assim sempre? Eu vou, sempre que der, vou. Pronto. E assim, porque a liturgia da igreja, ela... Não sei como é que é nos cultos evangélicos, mas a música ela não é tão livre assim, não. A liturgia da igreja ela tem que obedecer sempre o conteúdo do evangelho e das leituras daquele dia. Então não dá para colocar qualquer música. Então eu tenho que selecionar muito bem uma música que vai ornar com aquela mensagem daquele dia, daquele evangelho. Porque o evangelho que eu leio aqui em Roraima é o mesmo que se lê na China, na África, na Europa, na Oceania. A Igreja Católica tem isso, entendeu? Ninguém escolhe o evangelho já é dado pela Igreja Universal e o que a gente reza aqui e o que a gente reflete aqui é o que se celebra lá nos confins da China. Hoje foi assim, né? A sua liturgia de hoje foi assim, teve toda essa... Em todo lugar do mundo era o mesmo evangelho de hoje que eu li aqui na Igreja Matriz. E ninguém pode trocar. Isso aí, o que muda é como é que o senhor vê, né? A concepção Isso, daquele evangelho, da sua... Cada comunidade, cada sacerdote vai imprimir a sua maneira de transmitir essa mensagem que a igreja já determinou para aquele dia. Às vezes a pessoa sente que está acontecendo algum momento conturbado, às vezes na cidade, aí você consegue contextualizar ali para a palavra, né? Que às vezes... Ou então até sente, às vezes, quando na própria missa você vê ali que uma pessoa está triste, alguma coisa, que muitas vezes a palavra do evangelho toca na gente. Exato. Quando você está no momento frágil. É isso que as pessoas falam. Padre, parece que o evangelho era para mim hoje. Eu falei, e era para quem? Era para você mesmo que estava ali, não era para... Exatamente. E tocou, aí vai lá, né? Conversa, né? Agradece, né? Isso seria a espiritualidade da pessoa, né? Ah, sim. Eu fico muito feliz. Domingo retrasado veio um senhor falar comigo na sacristia da catedral. Eu disse, padre, eu tô querendo muito te agradecer. E é do Pará. Eu sou lá do Pará e falou o nome da cidade. Nem me lembro mais o nome da comunidade, a rua onde ele morava, lá no Pará. E disse que gostou muito da missa, da música que eu cantei. Eu disse, pô, eu fico feliz de ter contribuído com esse momento na sua vida. Aí tem até uma pergunta relacionada a isso. Como é que você lida com o público, né? As pessoas vão falar com o senhor como padre ou às vezes como, não sei se eu vou dizer artista, né? Como é que você... Eu gosto mais como padre, né? Eu creio. Hoje lá na Matriz, muita gente vai dizer, padre, eu já comprei a mesa pro seu show. Eu disse, ótimo, quero ver vocês lá também. No show. Mas assim, as pessoas me procuram mais como padre, evidentemente. Mas como eles sabem, cada vez mais, né, que eu faço esses especiais Roberto Carlos e Fábio Júnior, eles vêm também falar comigo sobre isso, assim. Onde vai ser o próximo show? Onde é que eu compro o ingresso? Como é que é a questão da mesa? Aí eu passo o contato aí das pessoas, né, do Pablo aqui, por exemplo, e indico lá o Instagram. E muita gente, a gente tem um feedback, né, da nossa, que vende lá os ingressos no Rio, ela fala que muita gente vai realmente por você, tipo assim, eu vou ver o padre, vou prestigiar o padre.
Não, isso eu tenho plena consciência. Por exemplo, quando acontecem os especiais Roberto Carlos no Teatro Municipal, eu vejo muita gente da igreja lá. E eu sei que as pessoas vão porque eu sou padre. Não sei se elas iriam tanto se eu fosse um cantor comum, digamos assim, e não fosse revestido desse caráter, desse status que o ser padre me dá. Mas eu sei que muita gente vai lá, não porque eu sou o melhor cantor, tem gente que canta muito melhor do que eu aqui, e, enfim, tem uma carreira musical de fato. Mais uma opinião minha. Mas vão por causa do padre. Vão lá ver que eu o vejo padre. assim, o senhor, é pela sua espiritualidade mesmo. Você é uma pessoa. Eu não conhecia o senhor, até falei pro Pablo, né? Outras pessoas que vieram no Papo do Aumento eu já conhecia de alguma forma, né? Eu falei, é mais interessante eu conhecer alguém que eu realmente não conheço. Que o papo vai fluir melhor. Tipo, hoje, conhecendo você, a gente vê, mesmo se não fosse pelo padre, você tem uma espiritualidade, uma palavra de conforto, tem alguma magia, alguma coisa assim que faz a pessoa dizer, vou por você, entendeu? Sim. Que às vezes a gente dá uma palavra de conforto, às vezes nem precisa ser padre. Mas a gente tem a sensibilidade de falar para assim, o Deus mandou falar com você, uma palavra de conforto, qualquer coisa. E às vezes, talvez não fosse, também acho que Deus ia continuar da mesma forma lhe usando, né? Sim, eu acredito muito que essa prática, esse contato direto com a palavra de Deus, uma vida na igreja, imprime em você um estilo de vida que nós chamamos de espiritualidade. Isso reflete na sua maneira de se comportar, na sua linguagem, nos seus gestos. Então seria praticamente impossível que depois de 19 anos vivendo essa dimensão da fé, transmitindo sempre uma mensagem que brota de um livro sagrado, que é a Bíblia, né? Os hinos espirituais, que isso não se refletisse na vida da pessoa, no caso de mim. Então é evidentemente que quanto mais você mergulha nesse mistério do dom da fé, da vida com Deus, Espírito Santo, essas coisas que nós chamamos eminentemente religiosas, isso reflete sim na sua vida, no seu jeito de ser. Como o senhor tocou no assunto de Bíblia, aí, qual é o evangelho que o senhor mais se identifica? Ou não tem isso? Não, mas eu gosto muito da mensagem de Jesus a partir do milagre que eu considero o principal que ele realizou, que é a multiplicação dos pães. Quando ele se torna alimento para as pessoas, né? O que é se tornar alimento? Não é só você dar o pão físico, assim, mas vai muito de você naquilo que você oferece naquele pão. Então, o que Jesus fez ali, ninguém jamais esqueceu. O gesto de partir o pão ficou na memória dos discípulos. Quando ele multiplicou o pão, ele fez o prenúncio do que ele iria fazer na última ceia. Que o pão, no final das contas, que ele deu, não foi apenas o pão do corpo, mas da alma, né? Que é o corpo dele, o sangue dele, a pessoa dele, o espírito dele, para que nós nos alimentássemos dele e nos tornássemos presença real. A Eucaristia é isso. Eu me alimento do corpo e do sangue de Jesus para que, de alguma forma, eu seja a presença real dele aqui. Como? Nos meus gestos de solidariedade, nos meus gestos de bondade, nos meus gestos de misericórdia. Então, é isso que eu mais gosto do Evangelho. É Jesus como pão da vida. E ninguém entenda o pão da vida como apenas o pão que daqui a pouco eu vou ter fome de novo. Mas é esse pão que me sustém, que me mantém na esperança, no otimismo da vida, de crer nessa vida, crer nas pessoas, crer na vida eterna. É isso que eu mais gosto. E nesse alimentar, né, eu consigo visualizar, como o senhor falou dessa bandeira, que é realmente o amor de Cristo. Quer alimentar você, alimenta o espírito, a alma, sacia uma fome. De várias formas você consegue... E ele não nos deixa fora disso. É isso mesmo. Quando, na multiplicação dos pães, que os apóstolos questionam, quando é que a gente vai buscar alimento para tanta gente? Despede as pessoas para eles irem comprarem pão. Aí Jesus fala, deem vocês mesmos de comer a eles. Então, é claro que ele sabia que ia multiplicar os pães, mas ele diz primeiro, vocês têm que dar de comer aos seus irmãos. Aí ele pergunta, o que vocês têm? Aí eles falam, temos aqui 7 pães e 2 peixes. A outra no evangelho, 5 pães e 2 peixes. Né? Aí Jesus pega do que eles têm e multiplica. Ou seja, é do que nós temos que Deus realiza as suas partilhas. Uma vez eu fui pra igreja, né? Uma coisa. Eu vi um milagre assim ao vivo. Eu me lembro como criança. Que o padre tinha um pão, acho que na igreja tinha mais 200 pessoas. Deu um pão, assim. Todo mundo comia aquele pão. Todo mundo ia lá, pegava um pedaço. Eu não sei qual era a época do ano, assim. Acho que era Páscoa. Acho que era. Certamente era Páscoa. Uma coisa tipo assim: o pão era do tamanho. Um pão, aquele pão que chama pão de leite, né? Sim. Um pão pequeno, assim. Vamos dizer que para 200 pessoas, todo mundo. Acho que tinha 200 pessoas na igreja. Todo mundo comeu. Uma coisa tipo assim, que ficou na minha mente.
Porque realmente quando a gente quer e cada um pensa num próximo ali, na partilha, todo mundo se sacia daquilo, né? E não exagera na porção que é para você. Porque você pensa que o outro vai ter que se alimentar também. Isso é muito interessante. Isso é o dom da partilha. E às vezes o que eu vejo no mundo de hoje é o que falta, muitas vezes né, é esse cuidado com o próximo, pensar um pouco no próximo. Não só em si, né? A gente é às vezes muito individualista. Depois, é eu e eu de novo e eu de novo. E é isso aí que eu vejo que o evangelho tá mudando, tipo assim, a gente tá trabalhando mais para pensar no próximo, ajudar o próximo. Isso é se tornar pão, né? Se tornar pão é se tornar alimento. Uma amizade é alimento, um conselho é alimento, uma presença amiga é alimento. Então, Jesus foi pão o tempo todo para as pessoas, né? Porque em todos os momentos da vida dele, ele ofereceu algo que alimenta a vida de alguém. Então, esse pão da vida é o pão que alimenta a vida, de qualquer forma. Como eu falei, né? Num gesto, num conselho, numa presença, num silêncio. Silêncio está ao lado de alguém que só precisa de você. E às vezes tudo acontece naquele momento de partilha, realmente. Ou na sua em casa, com um amigo vai dar um conselho para você naquele momento de partilha. Tudo acontece em volta da mesa. Então aquele retrato realmente dos apóstolos representa bem. E você conseguiu tirar muito bem, tipo assim, uma coisa que... Talvez para mim hoje a palavra, para o nosso espectador, quem está nos assistindo também, vai perceber muito isso, que foi bem... Resumiu bem, assim, o que precisa, né, exemplo, a gente na nossa humanidade. Esse alimento, essa partilha, essa comunhão aí. Para mim, a imagem da mesa posta é tão importante no cristianismo quanto o crucifixo. Por exemplo, o crucifixo é tão onipresente, presente no corpo das pessoas, em algumas repartições, mas a imagem da mesa posta da última ceia é extraordinária. E o tempo é muito meio que perto um do outro, né? É a mesma coisa, né? Aquele pão que está na mesa é aquele pão, aquele corpo sacrificado. Aquele vinho que está na mesa é o sangue derramado. Então, que ninguém separe a mesa posta da cruz, porque isso é o alimento em formas diferentes. Então, a mesa posta é para todos se alimentarem. Desde Pedro, que é o mais fiel, até Judas, que é o traidor. Então, nesse sentido, Jesus não deixa ninguém de fora. Ele não deixa Judas de fora. Interessante, né? Ele estava realmente na mesa. Assim, né? Eu deixaria alguns Judas de fora. Você também não? Que a gente não quer traidor por perto. Mas Jesus dá um exemplo extraordinário de colocar a mesa até para quem não merece. Mas às vezes o traidor se faz presente pra gente ou dar um freio na gente, eu acho. Pra gente ter aquele baque, que às vezes até uma traição, às vezes é uma forma de comunicação, de contato com Deus, ou a gente não cair num precipício, não se... Né, você pode tirar lições para a vida de qualquer contexto. Da traição de alguém, você pode aprender muita coisa para a sua vida, do que você não ser. Claro que você pode aproveitar, sim. Que muitas vezes o que a gente faz, o fulano é isso, o fulano é aquilo, mas muitas vezes talvez não seja Deus mandando uma mensagem, alguma coisa para você melhorar, né? Pode ser. Tem várias formas aí, né? Eu interpreto essas vidas tão negativas, decaídas, como lugares e oportunidades de aprendizado. Nada estéril, digamos assim. Eu aprendo da pessoa mais positiva e correta do mundo, como aprendo da pessoa mais negativa e incorreta também. Depende muito do que você aproveita daquilo que se apresenta na sua vida. E isso cai também, como o senhor falou, né? Na mesa tinha todos esses tipos de... todos. Tinha o traidor, tinha Pedro, tinha João, que era o discípulo amado de Jesus, né? Assim que ele é tratado, é o discípulo que Jesus amava, João. Tinha o queridinho de Jesus, mas também tinha o traidor. E é a nossa vida. A mesa posta é a imagem de todos aqueles que são chamados a esta vida. Do que a gente vai fazer da nossa vida nessa mesa depende de nós. Olha aí, gente, uma palavra forte. Eu falei que o papo hoje ia ser muito bom. Até ia acontecer, é isso aí. Eu senti a palavra assim, o senhor resumiu muito bem. Gostei muito do contexto. Porque a gente tem várias outras coisas na Bíblia, mas essa é realmente do pão. Para mim é a imagem que ninguém esqueceu. Tem uma passagem chamada Os Discípulos de Emaús. Jesus tinha morrido. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Aí estão fugindo para uma cidade chamada Emaús. Aí Jesus se coloca no caminho com eles. Aí Jesus faz que vai adiante. Quando eles chegam em casa, eles falam: fica conosco, Senhor. A noite já vai adiantada. Aí Jesus entra na casa, aí senta à mesa,
pega o pão, parte o pão e distribui para eles. Aí a palavra de Deus diz que nessa hora os olhos deles se abriram. Aí eles reconhecem, é Jesus que está à nossa frente, porque nós já vimos esse gesto na última ceia e na multiplicação dos pães, que são os mesmos gestos. Tomou o pão, deu graça e repartiu. E hoje se repete, né? Tipo, na E aí, celebração da missa, e né? a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus desapareceu da frente deles, e eles que estavam fugindo para Emaús voltam para Jerusalém para contar que viram Jesus vivo. Então, o gesto que ficou na mente deles e no coração deles, que eles nunca esqueceram, foi a multiplicação dos pães. Foi o partir o pão. E isso a igreja perpetua em cada missa, né? Então é o que é inconfundível na vida de Jesus. É o fato de ele partir, dar graça e distribuir. Só tem algum... Não vou falar ritual porque é de alguma... Sim, eu tenho meus rituais. Eu vou falar... mas a palavra às vezes é ritual, mas tem uma outra palavrinha que a gente fala muitas vezes que é... Um vício, vamos dizer, mas também é uma palavra muito... Que nos pesa muito. Vício, ritual, né? Alguma... Cacuete também não é a palavra, mas vamos dizer que... Vamos botar ritual, antes de fazer uma celebração de uma missa, como é que é a questão da preparação, da espiritualidade. Tenho. Primeiro eu me preparo muito. Eu leio muito a respeito daquele evangelho, escuto os padres, leio o que a igreja diz. E a gente faz aquilo que chama Lectio Divina. Lectio, né? Leitura divina, né? Leitura orante. Eu leio, preparo e penso no que eu vou dizer. Agora, depois de tanto sofrer com a questão da voz, de não saber usar, eu tive alguns pólipos e tudo mais, fui tratar fora daqui, inclusive. Eu também faço a minha preparação física. Eu faço aquecimento vocal direto. Vou aquecendo no carro, uso meu Laxivox, que é aquele tubo de silicone, que é a minha fonoaudióloga. Faço fonoterapia todos os sábados para manter a voz, porque eu não canto só nos especiais Roberto Carlos, mas canto em todas as missas. E tenho esses rituais, sim, da Lectio Divina, de fazer a leitura orante antes de falar da palavra de Deus e também os aquecimentos físicos. Quando da voz. O senhor vai falar da palavra, o senhor, como é que eu vou dizer? O senhor quer ser realmente entendido ou não bota isso na... Claro. É instrumento. Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero ser compreendido. Muitas vezes eu quero só ser usado por Deus. Não, eu quero ser compreendido. O senhor faz uma... Eu quero ser entendido. Até, por exemplo, a palavra de Deus fala do dom de línguas, né? Que são línguas estranhas. Alguns grupos carismáticos na Igreja Católica têm o dom de línguas, assim e tal. Mas São Paulo diz assim, se você quer dizer alguma coisa, diga algo que edifica, onde todos possam entender e ali se edifica alguma coisa, alguma ideia, algum valor, algum juízo para a vida, alguma prática, né? Uma mentalidade. Então, assim, eu quero ser entendido. Eu quero falar algo que edifica nesse sentido. Porque tem alguns evangelhos, tipo esse que o senhor explicou, entendi, todo mundo vai entender, eu acho também em casa foi bem sim, mas tem evangelhos que são bem mais complexos, né? Que às vezes a gente tenta compreender, às vezes na igreja tento, mas não capto tão bem. Às vezes, talvez na sua metodologia, como tem música, não sei que tem uma interação mais para ser compreendido. Cada denominação religiosa cristã, elas têm uma prática, uma dinâmica, né? Os padres da igreja eles têm um estilo, normalmente mais ou menos parecido, né? Os evangélicos, cada um tem a sua maneira de transmitir aquilo que Deus revela na leitura que eles leem ali. Mas acho que as assembleias se acostumam a escutar aquele estilo. Porque agora estamos no Advento, né? Agora nós estamos no Advento. Advento significa vinda, então é a preparação para o Natal. Certo. Todo ano é o mesmo evangelho ou não? Sempre é mudado? Não. Todo ano a igreja escolhe um evangelista como o principal evangelista. Nós agora começamos um ano novo da fé e nós estamos no ano A. E o nosso evangelista é Mateus. Que é depois de apóstolo Paulo, né? Não, Mateus João, vem, né? João... Mateus vem depois de Marcos. Marcos, Mateus, Lucas, João. Então, como nós estamos... A igreja tem 3 anos que são cíclicos. Nós terminamos o ano C, que era Lucas, agora voltamos para o ano A, que é Mateus. E ano que vem, ano B, Marcos e Lucas. E João, que é o 4º evangelista, que é o mais místico, o mais teológico, ele não é histórico, ele é muito espiritual. O João, ele entra em qualquer momento, numa solenidade, numa missa da Páscoa, digamos assim, ou de uma missa de primeira comunhão, aí João entra em qualquer oportunidade. Mas os evangelistas que regem o ano A, B e C é Marcos, Mateus e Lucas.
Mateus se puder resumir assim, o que ele fala, né? O que ele quer dizer, né? Nessa preparação para... Mateus, ele já se inspirou em Marcos. Embora ele seja o segundo evangelho na Bíblia, ele não foi o primeiro escrito. Ele foi o segundo. O primeiro foi Marcos. É Mateus, Marcos e Lucas. Então, Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Então, Mateus se inspirou nele. Ele é um evangelista histórico, ou seja, aquele que escreveu a história de Jesus nos atos concretos da sua vida. Ele viu, né? Viu ou não? Mateus... Sobre por outros, histórias ou não? Todos eles foram escritos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, se Marcos foi escrito, digamos, 60 anos depois da morte de Jesus, Mateus foi 70. Lucas, 90, talvez. Então, não é pouco tempo. Então, antes, a história da vida de Jesus era transmitida por tradição oral. Aquilo que se transmitia por contar histórias. Esses homens resolveram sistematizar as histórias que se contavam naquela comunidade. Tanto que alguns teólogos dizem, Marcos é só o nome que figura naquele livro, mas na verdade é a colaboração de toda uma comunidade que esse homem sistematizou das histórias que ele ouvia naquela comunidade. Se fosse uma paróquia, né? Digamos assim. Então, eles narram a vida de Jesus muito mais do ponto de vista histórico, né, do seu nascimento, do seu apostolado. João não, João é muito mais místico. Por exemplo, João não começa a história de Jesus falando do seu nascimento. Ele começa dizendo, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo foi formado pelo Verbo, né? E, enfim, ele é muito mais místico, ele conta... Do princípio, né? Ele conta muito mais de maneira poética, aquilo que Mateus, por exemplo, né? Lá em Belém, no tempo do rei Herodes, nasceu Jesus, naquela gruta, João e Maria tiveram que sair de Jerusalém para depois no Egito, essas coisas todas. É muito mais uma narrativa histórica dos fatos. E o Mateus não, né? João não, João é diferente. João, Isso. Vamos falar para a parte agora da musicalidade. Sim. Qual a música que o senhor tem mais dificuldade, não, dizer, que mais precisa de preparação para fazer o especial Roberto Carlos? Que foi mais difícil aprender, eu acho. A música do Roberto Carlos? Que desafia o senhor a interpretar, um exemplo. Rapaz, foi a música que a gente fez agora no último show. Chama-se A Distância. Que não é uma música, digamos, uma música muito conhecida do Roberto Carlos. E eu gosto muito dessa música. E ela começa com uma grande orquestra, assim. Tchan, tchan. E aí, para fazer toda essa parte instrumental com os nossos músicos, ela não é tão simples. E também a voz, né? Como se coloca a voz nessa música, para mim foi a mais difícil. É diferente de cantar, por exemplo, Como é Grande Meu Amor por Você, que é uma música simples. Água com açúcar, digamos assim, em frente a essa música à distância. É o que todo mundo gosta, né? Não pode faltar. Não pode faltar Como é Grande Meu Amor por Você. Ela é uma nota mais baixa, ela é cantada em Fá maior, enquanto que a distância é uma nota muito mais exigente, né, da minha voz e tal. E eu gosto demais dessa música. Uma pergunta mais íntima pro senhor. Se pudesse gravar uma música com o Roberto Carlos, participação dele. Uma música com o Roberto Carlos? Você já tem em mente? Seria a dele mesmo? Ou seria Detalhes. Detalhe de nós dois, né? Porque a música Detalhes é a música que o Roberto Carlos mais gosta. Se eu quiser dar uma palhinha... Pode ser. E recentemente eu vi um vídeo, né, o Jô Soares perguntou pro Roberto Carlos qual é a música que ele mais gostava. Ele dizia que era Detalhes, que ele nunca escreveu nada igual a isso depois que ele fez. Mas ele fez pra alguém essa música? Não, ele disse que foi uma música que ele fez escutando muitas histórias de pessoas que falavam de casos amorosos, e ele foi escrevendo a partir de história que ele ouvia de amigos, de pessoas que falavam com ele sobre seus casos, né? Mal resolvidos ou bem resolvidos. Nesse caso é um caso meio mal resolvido. E ele fez a letra... E é uma música que não tem refrão, ela tem 6 estrofes. Parece que ela já começa no refrão que a gente decora esse. Mas não é o refrão, é a primeira estrofe, né? Tanto que ele termina a música cantando a primeira frase da primeira estrofe. Se eu quiser cantar a primeira estrofe, para aquela câmera ali, ó. e por isso eu gostaria, se fosse possível, né, gravar com o Roberto, eu gostaria de gravar Detalhes. Vamos marcar aí o Roberto Carlos, quem sabe, ele tem Instagram? Eu acho que é uma história interessante, pô. O padre que canta é o Roberto Carlos, né? Detalhes? Pode ser.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Canta bem, padre, senhor. Obrigado, obrigado. E toca a gente de verdade, tipo assim, mesmo sem instrumento, né? A sua sonoridade é muito boa, assim. Eu acho que eu né? desafinei um pouco. Não, eu achei. Eu não sou a parte musical, né, assim, mas eu achei que quando o pessoal assistir vai lembrar de muito, pra gente lembrar assim lá 90, tipo assim, eu lembro do meu pai, dos meus avós, assim, é uma coisa que você vai. É isso que é a mística, a atmosfera do especial Roberto Carlos. São memórias da vida dos nossos pais, assim. Que você consegue se portar para aquela uma data ou Sim. uma reunião familiar. Como a gente falou aqui no podcast, a partilha realmente, né, aquela do pão, do alimentar, a gente lembra muito sobre isso, né, aqueles momentos Sim. que hoje meio que se perderam aí, né? Olha, lá no Teatro Municipal, você tem um momento assim mágico do especial Roberto Carlos, é o momento da música Lady Laura. A atmosfera muda. Né? Eu canto essa música com uma das meninas que foi escolhida para ser uma das intérpretes do especial. Fomos 4 escolhidos. Eu, o Pedro Sena, que é um menino bem novinho, o Jair Amazonas, que é do próprio BVM, ele só fez o primeiro, depois ele saiu e entrou a Regina Lima, que é a cantora do Teatro Municipal mesmo, e a Sara Almeida. E eu canto essa música Lady Laura com ela, com a Sara. E é uma atmosfera diferente, uma interatividade tão visceral assim com a Sara naquele momento. E as pessoas esperam essa música na hora do especial Roberto. Porque é na semana do Dia das Mães, é nas vésperas do Dia das Mães que a gente tem feito esse especial. E como você falou, nessa hora o que se sente naquela atmosfera é a memória das mães, né? Tanto as que estão aqui, as já falecidas e tal, um momento de muita emoção, muita gente. Você olha assim na plateia, você vê que as pessoas estão emocionadas. Minha mãe até vem pro seu evento, dia 19 ela vem. Eu gosto de Roberto. Ela viu umas 4 vezes, acho. Que bom. Roberto Carlos. Eu falei, vai lá prestigiar nosso evento. A gente mãe. Talvez leve esse show para Manaus, né, Paulo? Eu sou amazonense, já pensou fazer esse especial no Teatro Amazonas? Eu acho que dá certo. Seria super certo, na verdade. Seria um sonho para mim. Tamo aí, o Pablo aí tá aí pra quebrar fronteiras aí, tamo junto aí pra fazer acontecer. Tomara que dê certo. Outra coisa, pro futuro, assim, só tem tanto projeto musical como o padre, tem alguma coisa que você quer, um projeto que você quer sair, tirar do papel, aplicar, evangelizar, sem ser em igreja, evangelizar em comunidade, fazer um grupo, tem alguma coisa que você quer... Não, assim, um projeto sistematizado nesse sentido, não. Eu pretendo continuar como eu estou fazendo, né? Levando música sempre para essa dimensão da minha prática religiosa e não deixar de fazer esse hobby que eu gosto, que é cantar as canções do Roberto. Agora temos feito Fábio Júnior. Espero expandir, né? Manaus, outros lugares. Aqui em Roraima já fui cantar em alguns interiores, no sul do estado. Fui fazer Roberto Carlos no sul do estado e também em Caracaraí várias vezes. Mucajaí agora pediu, Caracaraí pediu, agora não deu para ir porque temos... Mas eu pretendo continuar. Eu acho que 26 aí, pelo menos 12 especial Roberto Carlos vai acontecer. Porque todo mundo realmente quer, gosta, né? E é um público diferente. E é como eu falei, são nessas datas pontuais. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, final de ano. Mas como você tá ficando uma marca, né? Padre Mauro, exemplo, especial Roberto Carlos, acho que se botar janeiro, vai gente, botar fevereiro, porque nesses interior até chegar em Manaus, está tendo muita visibilidade. Né? Nós já organizamos, fizemos um show naquele Espaço Celebrar, fizemos no Sesc também, com venda de mesas, fizemos no COB e não atende todo mundo. Todo mundo compra rapidinho as mesas, entendeu? E quem vai também, acho, depois que tem a experiência, acaba divulgando para outra pessoa e acaba indo de novo, né? Um exemplo. Aí fica nessa, tipo, meio que saudade. Não deu pra ir nessa, vou na próxima, né? Sim. E aí é bom que esse dezembro agora só tem bastante demanda, então quem quiser ver o padre pode ver aonde, que tem sexta-feira agora, né? Dia 13 agora. Sábado, né? 13 sábado eu vou fazer lá no Amiúde, Mestre Cervejeiro. Dia 19 no Restaurante Rio e no dia 20 Sushi Gavião. Então quem quiser acompanhar o padre aí, ó,
pode ir nesses 3 eventos. Outra coisa que eu ia perguntar do senhor, na questão das missas, onde é que encontra o senhor também? É todo dia? Sim, eu sou o pároco da Paróquia Catedral Cristo Redentor. A Paróquia Catedral tem 6 igrejas. Segunda-feira eu celebro São Sebastião às 18h30. Terça-feira na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Messejana, 19 horas. Quarta-feira na Igreja Matriz, às 18h30. Quinta-feira na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, ali na Villeroy. E na sexta-feira na própria Catedral. Sábado eu celebro 3 missas. São Sebastião... De manhã ou noite? De manhã, 7 horas da manhã. Sábado ainda, 18 horas em Nossa Senhora de Nazaré, na Villeroy. E às 19h30 no Perpétuo Socorro, na Messejana. Domingo são 5 missas. 7h30 da manhã, Menino Jesus, ali na Taide Teve, na Messejana. 9h30 na Igreja Catedral, Cristo Redentor. E às 11h15, Igreja Matriz. E de noite volta a celebrar 18 horas na Matriz e 19h30 Catedral. Então, quem quiser, uma palavra de conforto, ir na Igreja Católica, prestigiar o padre. Se quiserem acompanhar e recordar essa agenda de celebrações, é só entrar no Instagram da Catedral, Catedral Cristo Redentor. Pronto. Eu também até vou acompanhar, que eu gosto de ir nas missas. Tem uma missa que ele me convidou para ir, que é lá da Matriz, que é 11h15, né? 11h15. O pessoal sai da missa e já vai direto pro restaurante Rio do outro lado. Essa aí eu vou prestigiar, que é um horário que eu queria da manhã, que eu sou de Manaus. Às vezes eu ia 8 da manhã e às 9 tinha uma missa também que é 11 horas. Que era lá subindo a Recife ali, não sei qual é a... Ali é Nossa Senhora de Nazaré. Acho que era lá. Era 11 horas, acho que a igreja, a missa lá era muito boa. Sim. Então, aqui da Matriz eu vou no centro também, Muito prestigiar bem. o senhor, ver. Eu queria agradecer muito pelo padre, pelo tempo dele, porque só de ele falar eu já fiquei cansado. Ele realmente trabalha de manhã, só que trabalha com amor, gosta do que faz, né? Gosto. Você presenciar, evangelizar, dar uma palavra de conforto, então é o que acho que lhe motiva, não só na parte do evangelho, como também na parte artística. Querendo ou não, só leva a palavra, leva o nome de Jesus em todo lugar que vá. Isso só tá de parabéns. A sua energia realmente iluminou aqui. Eu vi que o pessoal, quem tá aqui prestigiou, gostou muito. Citou o Pablo, o Edu e a Obrigado e a vocês. Tuane. Então Os a nossa bastidores. equipe aqui ficou muito, assim, pelo olhar, ficou muito, tocou realmente a palavra, acho que vai ficar bastante nesse podcast, é o alimento. Que a gente teve essa partilha de tanto do seu conhecimento, dividiu o seu tempo, seu horário, compartilhou suas experiências. Quero agradecer muito, obrigado. Se quiser deixar algum recado para os seus fiéis ou fãs, para a igreja, Obrigado, para a sua paróquia. Paulo Vitor e vocês do Papo do Momento, pessoal aí dos bastidores, muito obrigado. A mensagem que eu deixo é essa, né? Viver é muito bom, viver com Deus, viver com fé é muito melhor. A nossa vida é tão cheia de compromissos, desafios, e nós não somos só carne, somos espírito, somos alma, e esse alimento que você fala vem do divino. Para mim foi dado crer em Jesus, mas tem tantas maneiras de crer nesse mundo, tantas formas de acreditar. Cada um descubra a sua fé e onde o divino pode alcançar a sua vida, não é? Então, e a música é um ingrediente sublime, extraordinário, indispensável na minha prática, né? A Igreja Católica começou tudo nesse sentido da musicalidade sacra, né? Desde dos cantochões lá da antiguidade, passando pelo canto gregoriano na Idade Média, e chegou até hoje nessa musicalidade mais pop, na própria Igreja Católica, nos ministérios evangélicos, mas tudo começou lá atrás, quando o cristianismo começou a se expandir no Cântico dos Salmos. Começou dali. E essa musicalidade alcança a gente até hoje. E eu sou um agente dessa musicalidade, tanto na minha prática de igreja, nas minhas aulas de filosofia e na minha vida como um todo. Parabéns. Obrigado, participem dos nossos shows aí. E vão na Igreja Catedral, ou em outras que vocês desejarem comigo. E no nosso especial Roberto Carlos, que vocês certamente vão gostar muito.